Capítulo 111. Contado depressa. Achei-lhe graça e não lhe nego ainda agora, apesar do tempo passado, dos sucessos ocorridos e da tal ou qual simpatia ao rato que acho em mim que teve graça. Não me pesa dizê-lo. Os que amam a natureza como ela quer ser amada, sem repúdio parcial nem exclusões injustas, não acham nela nada inferior. Amo o rato, não desamo o gato. Já pensei em os fazer viver juntos, mas vi que são incompatíveis. Em verdade, um rói-me os livros, o outro, o queijo. Mas não é muito que eu lhes perdoe, se já perdoei a um cachorro que me levou ao descanso em piores circunstâncias. Contarei o caso depressa. Foi quando nasceu Ezequiel. A mãe estava com febre. Sancha vivia ao pé dela e 3 cães na rua latiam toda a noite. Procurei o fiscal, e foi como se procurasse o leitor que só agora sabe disto. Então resolvi matá-los. Comprei veneno, mandei fazer 3 bolas de carne e eu mesmo inseri nelas a droga. De noite saí. Era 1h. Nem a doente nem a enfermeira podiam dormir com a bulha dos cães. Quando eles me viram, afastaram-se. 2 desceram para o lado da praia do Flamengo. Um ficou a curta distância como que esperando. Fui-me a ele, assobiando e dando estalinhos com os dedos. Ele ainda latiu, mas fiado nos sinais de amizade foi-se calando até que se calou de todo. Como eu continuasse, ele veio a mim, devagar, mexendo a cauda, que é o seu modo de rir deles. Eu tinha já na mão as bolas envenenadas e ia deitar-lhe uma delas, quando aquele riso especial, carinho, confiança, ou que quer que seja, me atou à vontade. Fiquei assim não sei como, tocado de pena e guardei as bolas no bolso. O leitor pode parecer que foi o cheiro da carne que remeteu o cão ao silêncio. Não digo que não. Eu cuido que ele não me quis atribuir perfídia ao gesto e entregou-se-me. A conclusão é que se livrou. Capítulo 112. As imitações de Ezequiel. Tal não faria Ezequiel. Não comporia bolas envenenadas, suponho, mas não as recusaria também. O que faria, com certeza, era ir atrás dos cães à pedrada, até onde lhe dessem as pernas, e se tivesse um pau, iria a pau. Capitu morria por aquele batalhador futuro. Não sai a nós que gostamos da paz, disse-me ela um dia. Mas papai e moço era assim também. Mamãe é que contava. Sim, não sairá marica, repliquei. Eu só lhe descubro um defeitozinho, que gosta de imitar os outros. Imitar como? Imitar os gestos, os modos, as atitudes. Imita a prima Justina, imita José Dias. Já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar e também os olhos. Capitu deixou-se estar pensando e olhando para mim, e disse afinal que era preciso emendá-lo. Agora reparava que era realmente coisa do meu filho, mas parecia-lhe que era só imitar por imitar, como sucede a muitas pessoas grandes que tomam as maneiras dos outros, e para que não fosse mais longe, também não vamos mortificá-lo, sempre há tempo de corrigi-lo. Ah, vou ver. Você também não era assim quando se zangava com alguém. Quando me zangava, concordo. Vingança de menino. Sim, mas eu não gosto de imitações em casa. E naquele tempo gostavas de mim? Disse eu, batendo-lhe na face. A resposta de Capitu foi um riso doce de escárnio, um desses risos que não se descrevem e apenas se pintarão. Depois estirou os braços e atirou-me sobre os ombros, tão cheios de graça que pareciam um colar de flores, velha imagem. Eu fiz o mesmo aos meus e senti não haver ali um escultor que nos transferisse a atitude a um pedaço de mármore. Só brilharia o artista, é certo. Quando uma pessoa ou grupo saem bem, ninguém quer saber de modelo, mas da obra. E a obra é que fica. Não importa. Nós saberíamos que éramos nós. Capítulo 113. Embargos de terceiros. Por falar nisto, é natural que me perguntes se, sendo antes tão precioso dela, não continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Sim, senhor, continuei. Continuei a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais ínfima palavra, uma insistência qualquer. Muitas vezes só a indiferença bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho,
Um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista, e o meio mais próprio a tal fim, disse-me uma senhora um dia, é ver também, e não há ver sem mostrar que se vê. A senhora que me disse isto, cuido que gostou de mim foi naturalmente por não achar da minha parte correspondência aos seus afetos, que me explicou daquela maneira os seus olhos teimosos. Outros olhos me procuravam também, não muitos, e não digo nada sobre eles, tendo aliás confessado a princípio as minhas aventuras vindouras, mas eram ainda vindouras. Naquele tempo, por mais mulheres bonitas que achasse, nenhuma receberia a mínima parte do amor que tinha Capitu. A minha própria mãe não queria mais que a metade. Capitu era tudo e mais que tudo. Não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Ao teatro íamos juntos. Só me lembra que fosse 2 vezes sem ela. Um benefício de autor e uma estreia de ópera. Aquela não foi por ter se aborrecido, mas quis por força que eu fosse. Era tarde para mandar o camarote a Escobar. Saí, encontrei Escobar à porta do corredor. Vinha falar-lhe, disse-me ele. Expliquei-lhe que tinha saído para o teatro, donde voltava receoso de Capitu que ficara doente. Doente de quê? Perguntou Escobar. Queixava-se da cabeça e do estômago. Então vou-me embora. Vinha para aquele negócio dos embargos. Eram os embargos de terceiros. Ocorrera um acidente importante, e tendo ele jantado na cidade, não quis ir para casa nem dizer-me o que era, mas já agora disse que falaria depois. Não, falemos já, sobe. Ela pode estar melhor. Se estiver pior, desces. Capitu estava melhor e até boa. Confessou-me que apenas tivera uma dor de cabeça de nada, mas agravara o padecimento para que eu fosse divertir-me. Não falava alegre, o que me fez desconfiar que mentia, mas jurou que era verdade pura. Escobar sorriu e disse: a cunhadinha está tão doente como você ou eu. Vá aos embargos. Capítulo 114, em que se explica o complicado. Antes de ir aos embargos, expliquemos ainda um ponto que já ficou explicado, mas não tão bem, visto que eu pedi no capítulo 110 um professor de música de São Paulo que me escrevesse a toada naquele pregão de doces de mata-cavalos. Em si, a matéria é chocada e não vale a pena de um capítulo, quanto mais 2, mas há matérias tais que trazem ensinamentos interessantes, se não agradáveis. Expliquemos o explicado. Capitu e eu tínhamos jurado não esquecer mais aquele pregão. Foi em momento de grande ternura que o tabelião divino sabe todas as coisas que se juram em tais momentos, ele que as registra nos livros eternos. Você jura? Juro, disse ela, estendendo magicamente o braço. Aproveitei o gesto para beijar-lhe a mão. Estava ainda no seminário quando fui para São Paulo, querendo um dia relembrar a toada. Vi que a ia perdendo inteiramente. Consegui recordá-la e corri ao professor, que me fez o obséquio de escrever num pedaço de papel. Foi para não faltar aos juramentos que fiz isto. Mas há de crer, quando corri os papéis aos velhos, naquela noite da glória, também eu não me lembro nem da toada nem do texto. Fiz-me de pontual. Ao juramento, este é que foi o meu pecado. Esquecer qualquer um esquece. Ao certo, ninguém sabe se há de manter ou não um juramento de coisas futuras. Portanto, a nossa Constituição Política, transferindo o julgamento à afirmação simples, faltar ao compromisso é sempre infidelidade. Mas alguém que tenha mais o temor a Deus que aos homens não lhe importará mentir, uma vez ou outra, desde que não mete a alma no purgatório. Não confundam purgatório com inferno, que é o eterno naufrágio. Purgatório é uma casa de penhores. Quem presta sobre todas as virtudes, há juro alto e prazo curto, mas os prazos renovam-se até que um dia, 1 ou 2 virtudes medianas pagam todos os pecados, grandes e pequenos.